pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Fiquem ligadinhos aí no vídeo que vai ter muita coisa legal nessa aula. E nessa aula, pessoal, a gente vai ter mais uma vez, né? Como a gente está finalizando o nosso conteúdo, nós teremos então um apanhado geral de todas as aulas que a gente teve durante este mês de agosto. Tranquilo, pessoal? Então a gente vai ver desde a nossa primeira atividade até a última que nós tivemos. Tranquilo, pessoal? Então fica de olho aí que a gente vai ver cada uma dessas atividades e eu vou passar uma explicação, né? Retomar a explicação de cada uma dessas atividades. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para a gente jogar o Dara, né, a gente vai precisar montar um tabuleiro. Pode ser no papel mesmo, assim como eu fiz aqui, que eu separei aqui, então, em algumas casinhas, né? Vocês podem estar fazendo, então, eu fiz aqui 5 por 6, né, 5 quadradinhos na vertical ou na horizontal e 6 na outra, mas vocês podem fazer um 6 por 6, tranquilo? A gente vai utilizar 6 tampinhas de cada cor, conforme foi no kit de vocês. Vocês podem ver, né, que no envelope da alegria vai ter ali algumas tampinhas para vocês utilizarem. Eu mandei 7 de cada cor. Para esse jogo a gente vai usar 6, tranquilo? A esquematização desse jogo, né, a ordem do jogo é a seguinte: você e seu oponente vão colocar essas tampinhas, né, essas pecinhas no tabuleiro, ok? Conforme a seguinte regra: vocês podem colocar as pecinhas em qualquer lugar do tabuleiro, vocês podem colocar uma pecinha do lado da outra, mas não podem formar trios nessa fase inicial. Então vocês podem colocar as pecinhas, podem colocar pecinha do lado do seu adversário, pode colocar a pecinha do lado da sua, mas não pode formar trios nesse momento. Tranquilo, pessoal? A partir do momento em que todos os jogadores já colocaram as suas peças, né, no tabuleiro, vai começar então a segunda parte do jogo, né? A primeira parte então é montagem do tabuleiro e a segunda parte do jogo é então o jogo propriamente dito, certo? Cujo objetivo é formar aí sim trios. Então, né, a partir desse momento, o próximo jogador vai jogar. E como é que ele vai jogar? Ele vai movimentar uma peça que esteja livre de um lado para o outro, ou para cima ou para baixo, ok? Não pode movimentar na diagonal e não pode passar por cima da pecinha do adversário. Então, você só pode mexer de um lado ou para o outro. Conforme o jogo for acontecendo, vocês podem ver que cada vez que você forma um trio, você tira uma peça do seu adversário, certo? E então, ao tirar a peça do seu adversário, o jogo fica mais difícil para ele. E o jogo vai seguindo assim sucessivamente, até que, no final do jogo, um dos jogadores perca fique com apenas 2 peças no tabuleiro. Ficando com 2 peças no tabuleiro, não há possibilidade mais desse jogador fazer trios, e aí, consequentemente, o jogo está perdido por ele, certo, pessoal? Esse jogo ele é bastante estratégico, né? Trabalha bastante com a questão cognitiva de vocês, e ele é bem divertido para jogar, né, com quem estiver em casa com vocês, tranquilo, pessoal? Então, chama o pessoal aí para jogar com vocês, tranquilo, galera? Então, pessoal, para o jogo chinês do Pão Hao-Ki é a seguinte forma, né? Vocês vão ter então o nosso tabuleiro aí com 5 espaços vazios, com essas linhas aí que dá pra ver aqui nessa foto. Tranquilo, pessoal? Então, vocês têm que copiar aí, fazendo um papel aí de casa, este tabuleiro, para que vocês possam jogar esse jogo. Tranquilo? Vão ser colocadas 2 peças de cada cor. Vocês podem pegar uma tampinha branca, 2 tampinhas brancas e 2 tampinhas de outra cor, que foi no kit de vocês. E o objetivo desse jogo é fazer com que o seu adversário não tenha mais movimentos. Então esse jogo ele demanda de muita estratégia, muito desenvolvimento cognitivo e também que vocês prestem muita atenção, né, nesse jogo, para que vocês façam os movimentos certos. Tranquilo, pessoal? Vou deixar rolando aqui, porque eu joguei esse jogo e encontrei a solução. Então vocês podem ver como que é o esquema do jogo, né, para chegar no final. Tranquilo, pessoal? I'm afraid of all the things it could do to me if I
'Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should have stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should have stayed at home. 'Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Break my heart. Break my heart. Am I falling in love with the one that could break my heart? I would've stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Então, pessoal, para a montagem do Raposa e Gansos, a gente vai precisar de um tabuleiro desta forma, né, conforme aqui na imagem, certo? Com esses espaços entre esses espaços em branco, né, e uma linha entre eles, certo? Para esse jogo nós teremos então uma raposa e 13 gansos. Vocês podem utilizar a raposa de uma cor e os 13 gansos de cores diferentes. O objetivo do jogo é que os gansos encurralem a raposa, sem deixar a raposa ter algum movimento para fazer. E o objetivo da raposa é capturar todos os gansos. De que forma? Os gansos, eles se movimentam para frente, para trás, para um lado e para o outro, e a raposa também. Cada um joga uma rodada. Quando um ganso ele consegue encurralar a raposa, né? Encurralar, que eu digo, de uma maneira em que a raposa não consiga passar por cima dele, ele, né, ganha o jogo, né? Não só um, mas sim alguns para que a raposa não escape. Tranquilo? Se um ganso ficar na frente de uma raposa e não tiver nada antes dele, né, a raposa pode pular por cima e aí este ganso ele é recolhido, ele é capturado, ficando fora do jogo. Tranquilo? Eu vou deixar aqui o passo a passo, que é muito mais fácil ver isso visualmente. Tranquilo, pessoal? Então, galera, para o nosso jogo, então, dos tigres e dos cordeiros, a gente tem as seguintes regras, né? No começo, né, a gente tem este tabuleiro, né, que vocês podem fazer em casa, tá? Só utilizando uma régua, né? E vocês têm que ter essa disposição aqui. Então, comparem as imagens para ver se vocês conseguiram fazer o tabuleiro da maneira correta. A gente tem, então, essas regras, tá? Os tigres vão ser representados aqui neste vídeo como as bolinhas. E os cordeiros como os quadradinhos. A gente tem 3 tigres no tabuleiro, né, de um dos jogadores. E o restante das pecinhas são os cordeiros, né? Aqui, na nossa atividade, pede 15. Mas vocês podem colocar no mínimo 10 cordeiros para que a brincadeira seja mais dinâmica. Então, pessoal, as regras do jogo são: os tigres e os cordeiros são colocados pelos seus respectivos jogadores, né? E as peças só podem andar no tabuleiro a partir do momento que todas foram colocadas no tabuleiro. Então, como o tigre ele tem apenas 3 peças, ele pode se movimentar antes dos cordeiros, certo? A tarefa dos cordeiros é fazer com que os tigres fiquem encurralados, que eles não tenham mais nenhum movimento para fazer. E o objetivo dos tigres é capturar os cordeiros, passando por cima de apenas um deles de cada vez. Então, pessoal, essa nossa brincadeira ela se torna dinâmica a partir do momento em que temos mais cordeiros dentro do tabuleiro do que tigres, mas as ações dos cordeiros elas são apenas de cercar os tigres, não podendo deixar, por exemplo, uma casinha, apenas um cordeiro na frente de um tigre, pois ele vai acabar passando por cima e vai acabar capturando, né, este cordeiro. Certo, pessoal? Então, né, essas são as regras e os objetivos deste jogo. Tranquilo, pessoal? Então, lembrando, os tigres eles não podem capturar mais de um
cordeiro numa jogada. Os cordeiros, eles não capturam os tigres, eles apenas cercam. E, pessoal, o objetivo do jogo, então, é que ou os tigres vençam capturando todos os cordeiros, ou os cordeiros vençam imobilizando os tigres. Tranquilo, galera? Lembrando, então, também que no começo o tabuleiro fica vazio. E vão preenchendo o tabuleiro com as peças. 3 tigres e o restante de cordeiros. Os tigres, eles podem se movimentar antes dos cordeiros, porque como temos menos tigres, acabam as peças antes. E os cordeiros, eles só podem começar a se movimentar assim que o jogador colocar todas as peças de cordeiro dentro do jogo. Tranquilo, pessoal? Então, galerinha, assim como todos os outros jogos que a gente viu aqui, né, a maioria deles, esse nosso jogo de tabuleiro de hoje, ele se chama 4 Estações. E ele, para a gente conseguir jogar ele, a gente precisa de algumas peças. A gente pode jogar com no mínimo aí as 7 peças que eu mandei para vocês. Certo, pessoal? 7 peças de cada cor, tá? Para começar ele, a gente vai colocar cada uma peça em algum cantinho desse tabuleiro. E diferentemente dos outros, a gente precisa cercar a fichinha do adversário, certo? Quando a fichinha do adversário não tiver para onde ir, né, não tiver movimentos para fazer, você pode capturar ela, certo? A gente pode fazer isso desde o começo, colocando as peças, tentando armar alguma armadilha para que o nosso adversário fique com uma pecinha presa e aí a gente comece já a recolher as pecinhas. Tranquilo, pessoal? Quando terminar de colocar todas as pecinhas, pode mover então as pecinhas nessas linhas, né, nas interseções, né, onde juntam as linhas, certo? E pode movimentar apenas de um para outro, né, de uma interseção para outra, certo, galera? Então, o objetivo desse jogo é cercar as pecinhas do adversário para que elas não possam mais fazer movimentos e aí recolhê-las, tá? Não pode passar uma pecinha por cima de outras e não pode atravessar de um lado ao outro do nosso tabuleiro. Tranquilo, galera? Então, pessoal, o jogo da trilha, ele é jogado da seguinte forma, né? Neste tabuleiro aqui, vocês têm as 7 peças, né, que foram para casa, né? 7 de cada cor, né? Tampinhas de garrafa. E o objetivo do jogo é formar trios, né? Sendo eles ou de lado, ou de cima para baixo, de baixo para cima, né? Fazendo então esses trios, tá? O jogo começa com nenhuma peça no tabuleiro e vocês vão colocando as peças, né? Cada um em sua vez. Quem formar um trio pode tirar uma peça do adversário. Quando todas as peças já estiverem sido colocadas dentro do tabuleiro, vocês podem então começar a mexer as peças de um lado para o outro, apenas onde tem linhas. Onde não tem linhas, juntando uma bolinha da outra, né, um espaço do outro, tu não pode movimentar, certo? Então o jogo acaba quando um jogador então tem 2 peças, né, no campo, onde não pode mais fazer trios. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, este jogo aqui é o jogo que se chama Alma. Esse jogo, ele é um pouco mais tranquilo de jogar. A única peculiaridade dele é este tabuleiro, onde as peças não podem se mover de linha reta. Só podem se mover nos quadrados que estão ao lado dos seus. Tranquilo, galera? O objetivo principal deste jogo é atravessar todo o tabuleiro. Nenhuma peça do seu adversário é descartada do jogo, nem sua, tá bom? Mesmo que passe por cima. Você pode passar a sua peça por cima da peça do seu adversário? Sim, você passa por cima, mas só de uma em uma. Se tiver uma outra peça atrás dessa, por exemplo, tem 2 peças, você já não pode passar por cima. Tranquilo? Ganha o jogo quem chegar ao outro lado primeiro. E essa é a principal regra e objetivo. Ok, pessoal? Então, esse jogo ele se chama Alma e o objetivo dele é chegar do outro lado. Você pode apenas movimentar as suas peças para as casas ao lado das suas, tá? Não pode ser de frente, tá? Nem para o lado, tem que ser apenas as casas ao lado, né? Vocês vão notar que esse tabuleiro ele é diferente, né? Ele é meio em diagonal, ele parece meio que um trapézio, né? Um negócio diferente. E
vocês não podem passar por mais de uma peça por cima do seu adversário, né? Só uma peça só. Tranquilo, pessoal? Então, galerinha, o Pentala, que é este jogo, vocês podem ver que o tabuleiro dele é em formato de estrela, né? Com 5 pontas. Penta. Então, pessoal, o jogo ele se baseia no seguinte. Esta primeira etapa, a gente vai jogar a Pentala original, certo? Então, vocês vão ter que escolher uma peça de vocês, certo? E colocar numa casa vazia. O jogo de Pentala, pessoal, ele é um jogo individual. Então, a partir do momento que você coloca uma pecinha em uma casa, o seu objetivo é preencher todas as casas vazias. Porém, você deve colocar a sua próxima peça sempre ao lado, né, numa casa ao lado de onde você colocou a última. Então, você não pode, por exemplo, colocar uma peça num canto do tabuleiro e a outra no outro canto. Você deve, primeiramente, então, formar, né, esse conjunto, colocar sempre uma peça e do lado dela colocar a outra, até você conseguir ou não fechar todas as peças em cada espaço. Tranquilo, pessoal? Então, este é o objetivo do Pentala, que ele é um jogo bem de raciocínio e de estratégia. Então, vocês têm que ter uma estratégia para que vocês consigam terminar, né, este jogo, certo? A partir do momento em que vocês conseguem terminar a Pentala, completar todas as casas, eu tenho uma outra proposta para vocês. Vamos brincar então de um resta um envolvendo essa Pentala. Então, vamos completar então aí o nosso tabuleiro, né, colocando todas as peças. Quando vocês terminarem de colocar a última peça, vocês vão retirá-la e a partir daí então começará o jogo de resta 1. O resta 1 ele é um jogo cujo objetivo é passar uma peça por cima da outra, né, sempre onde tem uma casa vaga depois, e a peça que você passou por cima acaba sendo retirada do jogo, até você fazer isso com todas as peças, até sobrar apenas uma. Você não pode movimentar nenhuma peça sem que passe por cima de outra. Então, pessoal, esse jogo também é um jogo de estratégia, tendo em vista que, se vocês não calcularem bem ou não fizerem uma estratégia muito boa, vão sobrar peças isoladas em alguns cantos do tabuleiro que vai resultar com o jogo perdido. Tranquilo, pessoal? Então, presta bem atenção e vamos jogar a Pentala, pessoal. É um jogo tranquilo que vocês podem jogar sozinhos, né? Dessa vez não precisa chamar alguém para jogar com vocês. Tranquilo, galera? E aí, galera, gostaram da aula? Conseguiram fazer as atividades? Alguma dificuldade? Não? Tranquilo então, galera. Ó, até a próxima aula.